que o Henrique VIII odiou. Margaret Tudor, a rainha da Escócia. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar da irmã mais velha de Henrique VIII que se casou 3 vezes e ele achou um absurdo. Sim, e que também é ascendente da família real atual porque é a avó de Maria Stuart e bisavó do rei James VI. Sinto falta de uma série ou documentário sobre ela, já que muitos comentam sobre os casamentos que foram tragédias da sua neta Maria Stuart, mas não sabem da missa 1/3 sobre a avó. Enfim, bora lá! Margaret Tudor foi uma mulher cheia de energia e que fez história. Por um tempo, ela teve o poder da Escócia em suas mãos, mas também adorava causar problemas para o irmão mais velho, o famoso Henrique VIII. Filha mais velha de Henrique VII, o primeiro rei Tudor e Elizabeth de York, a Margaret nasceu no dia 28 de novembro de 1489 no Palácio de Westminster, numa época em que a Inglaterra começava a se recuperar das disputas das Guerras das Duas Rosas. Seu nascimento representava a união das casas de Lancaster e York e seu nome foi uma homenagem à avó paterna Margaret Beaufort, uma das mulheres mais influentes na ascensão dos Tudors ao trono. Seu batismo ocorreu na igreja de Santa Margarida e ela foi criada no berçário real do Palácio de Richmond com seu irmão mais velho Arthur, o príncipe de Gales, e seu irmão mais novo Henrique. Sua enfermeira era Alice Dalvin, que cuidou dela até os 2 anos. Pouco antes de seu 5º aniversário, ela estava presente nas comemorações do seu irmão Henrique, que se tornou Duque de York. Na opinião de seu pai, a Margaret era tão delicada e feminina, fraca, que ela deveria ter se casado muito mais tarde que outras moças, mas isso não aconteceu. Desde pequena, a Margaret teve uma vida luxuosa, mas cheia de responsabilidades. Como uma princesa Tudor, ela foi educada para ser a dama perfeita. Aprendeu idiomas, música, dança e, é claro, tudo sobre etiqueta. Tudo isso porque sua família sabia que ela tinha um grande papel a cumprir. Um casamento político que ajudaria a Inglaterra a manter a paz com os outros reinos. Aí, em 1497, quando a princesa só tinha 8 anos, o futuro marido dela, James IV da Escócia, assinou um tratado com seu pai, Henrique VII, chamado Tratado de Paz Perpétua. Como parte do acordo, ficou decidido que a princesa Margaret se casaria com James IV, mesmo que na época ela ainda fosse muito nova para pensar em casamento. Esse plano era visto como uma chance de acabar com os 200 anos de brigas entre a Inglaterra e a Escócia. James era mais de 15 anos mais velho que ela, e se preocupando com uma gravidez tão cedo, sua mãe, Elizabeth de York, e sua avó, Margaret Beaufort, que havia passado por isso, a seguraram um pouco. Então, ela não foi direto para a Escócia. Por enquanto, ela ficou na Inglaterra sendo preparada para ser a rainha perfeita. Aí, em 1500, a dispensa papal necessária foi obtida porque eles eram parentes. O tratado de casamento foi finalmente assinado em 24 de janeiro de 1502 e o casamento por procuração ocorreu no dia seguinte no Palácio de Richmond. Margaret, de 12 anos, agora era rainha da Escócia. E depois, ela jantou naquele dia com sua mãe e elas comeram no mesmo prato, o que significava que agora elas eram ambas rainhas do mesmo nível. Em 1503, quando Margaret fez 13 anos, o James IV garantiu a ela várias propriedades na Escócia, incluindo Castelo Meten, Stirling e Lintingall Palace. Esses castelos, além de impressionantes, traziam uma renda para ela se sustentar como uma verdadeira rainha. Nesse mesmo ano, a sua mãe Elizabeth de York faleceu e a Margaret teve que enfrentar a perda enquanto se preparava para deixar a sua casa. Seu pai, Henrique VII, não se preocupava muito com a idade da menina, infelizmente. Sua jornada para a Escócia foi um grande evento. Em 27 de junho de 1503, ela deixou o Palácio de Richmond ao lado de seu pai, Henrique VII. A viagem foi cheia de celebrações, incluindo uma parada especial em York, onde colocaram uma placa para marcar o lugar por qual ela passou. Ela teria um futuro brilhante
ou não. Finalmente, em 1º de agosto de 1503, a princesa Margaret Tudor da Inglaterra cruzou a fronteira para a Escócia, sendo recebida com muito glamour pela corte escocesa em Lambeth Town. Ao se separar do pai, Henrique VII, ela recebeu um livro no qual ele havia escrito: "Lembre-se de seu pai gentil e amoroso em suas boas ações." Em 3 de agosto, ela conheceu seu marido pela primeira vez. Não era o esperado, mas o rei estava muito impaciente para esperar para conhecer Margaret, agora que ela estava a só uma distância de uma cavalgada. Sem se preocupar em se vestir formalmente, o rei partiu para Dalkeith e a surpreendeu em seus aposentos designados dentro do castelo. Ela estava vestida para a ocasião com um vestido dourado, embora James parecesse ter acabado de caçar. Eles tiveram um encontro amigável, seguido de janta e dança. Naquela noite, os 2 cavalos de Margaret acabaram sendo mortos em um incêndio no terreno, o que deixou ela muito de mau humor. Mas o rei foi muito rápido em substituir seus cavalos e presentear a Margaret com selas de veludo ricamente adornadas também. Aí, as suas empregadas perguntaram a ela o que ela achou do rei, e ela respondeu que achava que a barba dele era muito grande. Ele, aparentemente, ficou sabendo e imediatamente aparou a própria barba. Ele teria sido um bom marido, mas vamos chegar lá. Poucos dias depois, em 8 de agosto, aos 14 anos, ela se casou com James IV na abadia de Holyrood, em uma cerimônia conduzida por 2 arcebispos. 2 dias depois, no dia de São Lourenço, ela fez sua primeira aparição pública como rainha, participando de uma missa em St. Giles. O contrato de casamento da princesa Margaret garantia que ela pudesse levar consigo um grupo de 24 cortesãos ingleses, incluindo damas de companhia que já tinham trabalhado para sua mãe, Elizabeth de York. Um deles era Harry Hopper, um criativo responsável pelo guarda-roupa que faria os seus lençóis e lavaria as suas roupas. Porque, vamos combinar, as rainhas precisavam de lençóis impecáveis e também um guarda-roupa digno. Os presentes dados à princesa Margaret exibiam uma mensagem política clara para a corte escocesa e simbolizavam a riqueza da corte Tudor. Os membros que foram junto com Margaret foram bem equipados para irem com armas e distintivos reais como arautos e também trompetistas. Seus padres também tinham um crucifixo e as armas reais inglesas coroadas e bordadas em suas vestes. Mesmo quando a Margaret se tornou rainha dos escoceses, continuaram a ter lembretes constantes para aqueles na corte escocesa de que ela era uma membro da dinastia Tudor. Ela tinha 2 identidades agora, como princesa da Inglaterra e rainha da Escócia. Não apenas seus servos estavam vestidos para representar isso. Muitos dos móveis e presentes que ela trouxe com ela para o casamento eram uma representação visual da união das 2 casas. Ao ter as armas Tudors nesses itens, eles proclamavam sua herança real e, por extensão, o sucesso e legitimidade da nova dinastia Tudor. Os itens que estavam situados nos espaços públicos da rainha foram especialmente cuidadosos para retratar essa imagem dupla dos Tudors e Stuart, devido à alta visibilidade. Por exemplo, a cama da Margaret foi dada a ela por seu pai, Henrique VII, e foi fundamental para projetar a imagem do poder e da riqueza da corte inglesa. A cama tinha coberturas de tecido de ouro, o que é importante notar porque apenas a realeza podia usar ou decorar tecidos de ouro. Portanto, era um símbolo do status real da Margaret. A cama também tinha damasco amarelo, que era forrada com seda e ouro, e cortinas de cetim carmesim, e além disso tinha o brasão inglês das armas reais da Margaret e também a Rosa Tudor. Enfim, esse casamento era visto como uma ponte de paz entre a Inglaterra e a Escócia. Mas a história da Margaret estava só começando. E essa união acabaria sendo mais um capítulo cheio de intrigas e reviravoltas entre os 2 reinos.
Por enquanto, a jovem Margaret estava apenas aprendendo como ser uma rainha na terra dos escoceses. Curiosamente, ela tinha uns hobbies bem únicos. Um deles era consertar suas tapeçarias. Só que ela ainda dava um toque especial. Ela perfumava tudo com um pó de violeta. Agora, sobre o casamento com James IV. Eles tiveram 6 filhos, mas só um filho sobreviveu à infância. O primeiro filho da rainha Margaret e do rei James nasceu 5 anos depois do casamento em 1507. Aparentemente porque o rei James foi bem gentil em esperar que a Margaret tivesse uma idade suficiente para ter filhos e ainda assim ela acabou passando por um parto muito horrível. Ela quase morreu. Não foi um trabalho fácil e depois ela começou a sofrer de febre. Demorou várias semanas para ela se recuperar. Esse menino chamado James faleceu logo depois que completou 1 ano. Logo, a Margaret estava grávida de novo após o parto e ela teve uma filha que nasceu morta em julho de 1508. Em seguida, um menino chamado Arthur em homenagem ao seu irmão mais velho que morreu com 15 anos, o príncipe de Gales. Ele nasceu em outubro de 1509 e faleceu menos de 1 ano em julho de 1510. Em seguida, o filho que sobreviveu e se tornou o rei da Escócia. James V nasceu em julho de 1512. Em 1512, ela também teve uma filha que nasceu morta em novembro. Essa mulher não parava de engravidar. Socorro! Depois, ela também teve, após ele, mais 2 filhos que não sobreviveram à infância. Uma filha nascida morta e um filho, Alexandre, que morreu com 1 ano. Também não é de se admirar que a Margaret tenha lutado muito pelos seus filhos, não apenas como mãe, mas porque a segurança da coroa Stuart e a estabilidade da Escócia dependiam da segurança de seus filhos. A Margaret também era fã de seguir tradições e costumes. Um deles era a celebração da Quinta-feira Santa. Nessa data, o rei e a rainha presentearam os pobres e lavaram simbolicamente os pés deles. No dia 4 de abril de 1504, a Margaret seguiu o protocolo direitinho. Ela deu a 15 mulheres pobres vestidos azuis, sapatos novos, uma bolsinha cheia com 15 moedas inglesas e um caneco de madeira, junto com um jarro e um prato. Esses presentes eram homenagem à última ceia e o número de mulheres correspondia à idade dela na época. Sim, ela só tinha 15 anos em 1504. Outro costume divertido era o de trocar presentes no ano novo, diferentemente do Natal que a gente faz hoje em dia. Em 1507, o James deu a Margaret um presente bem peculiar. Uma língua de serpente decorada com ouro e pedras preciosas. Para a época, era um baita presente, porque acreditava-se que ele protegia contra venenos. Assustador, mas bastante prático. E não parava por aí. Em 1513, a Margaret começou a presentear suas damas de companhia também. 8 delas receberam anéis de ouro feitos por John Altkin, um ourives talentoso que trabalhava no castelo de Stirling. Mas nem tudo era diversão e presentes na vida da Margaret. Em 1507, a Margaret e o James começaram a viajar pelo país, visitando diferentes regiões da Escócia. Nessas aventuras, a rainha Margaret, acompanhada por suas damas de companhia e pelos músicos da corte, se divertia bastante. Mas a diversão foi interrompida em 1509, quando seu pai, Henrique VII, morreu e seu irmão mais novo, Henrique VIII, subiu ao trono da Inglaterra. A chegada do Henrique VIII causou grande preocupação na Escócia, já que ele era conhecido por seu temperamento explosivo e pouca vontade de manter acordos antigos. E como esperado, o Henrique VIII logo declarou guerra à França, que era uma aliada histórica da Escócia. Isso levou a um confronto inevitável. Em 1513, o James IV decidiu invadir a Inglaterra para honrar o acordo com os franceses. A Margaret implorou ao James para não ir, porque ela tinha acabado de descobrir que estava grávida de novo. Aí, o resultado foi desastroso. O James IV perdeu a vida na Batalha de Flodden, deixando a Margaret viúva e com o filho pequeno James V para cuidar.
Ele tinha apenas 1 ano e ela tinha apenas 23. Felizmente, o James IV havia nomeado a Margaret como regente no testamento. Isso era muito raro para uma mulher da época, ainda mais considerando que a Margaret era irmã do rei inimigo. Mas havia uma condição no testamento. Ela só podia ser regente se permanecesse solteira. Guarda isso. Logo após a batalha, a Margaret assumiu oficialmente a regência. Porém, isso não agradou a todos. Uma facção pró-França dentro da nobreza escocesa começou a pressionar para que a Margaret fosse substituída por John Stuart, o Duque de Albany, que era um parente masculino próximo deles. Ele havia sido criado na França e era visto como uma personificação dessa aliança. Mas a Margaret não era do tipo que desistia fácil. Mostrando muita habilidade política e uma postura tranquila, ela começou a trabalhar para resolver as tensões e garantir a sua posição como regente. Assim, a Margaret provou que ela era mais do que apenas uma consorte ou irmã de um rei. Ela era uma mulher determinada, inteligente e pronta para lutar pelo futuro da Escócia e de seu filho, mesmo enfrentando tanta pressão e desafios. Em julho de 1514, ela conseguiu colocar fim às brigas entre a Escócia e a França. E por fim, os dois países estavam em paz com a Inglaterra. Ao tentar fazer alianças políticas entre a nobreza escocesa, que estava toda dividida, ela acabou fazendo uma escolha que se mostrou fatal. Ela deixou o bom senso de lado e se deixou levar pela emoção, que foi quando ela conheceu Archibald Douglas, que era uma figura poderosa da família Douglas. Ele também era conhecido por ser um jovem sem juízo, segundo seu próprio tio. Eles tinham a mesma idade e o pai dele tinha acabado de morrer ao lado do rei James IV na Batalha de Flodden. E com a morte do seu avô logo depois, ele se tornou o 6º conde de Angus. A sua família era uma força importante na política escocesa, e por isso que ele chamou a atenção da rainha viúva. A Margaret se apaixonou rapidamente e se envolveu de tal forma que os dois se casaram em segredo no dia 6 de agosto de 1514. Mas esse passo não foi nada sábio, pois lembre-se do testamento do rei falecido, o seu primeiro marido. Se ela se casasse de novo, ela perderia a regência. E aí foi o que aconteceu. Uma mensagem foi enviada para informar a Margaret que ela seria deposta. Ela foi abordada não como rainha, mas como minha senhora, a mãe do rei, mostrando a posição dela agora. Assim, menos de um mês depois, o John Stuart tomou o lugar dela como regente e a situação piorou. Em setembro, o Conselho Privado anunciou que a Margaret não tinha mais direitos sobre seu filho, o jovem James V, e que ele ficaria sob supervisão de outras pessoas. Ela não estava disposta a abrir mão da custódia do filho. Porém, ela tinha claramente quebrado os termos pelos quais a regência foi concedida. Aí, quando o Albany chegou à Escócia em 1515, a sua primeira tarefa foi separar a Margaret de seus filhos. Ele seria o novo regente. Sem surpresa, ela resistiu. É fácil supor que em uma época em que as crianças reais eram frequentemente separadas de seus pais, o seu motivo tinha mais a ver com manter a sua posição e riqueza. Mas, como mãe, a devoção da Margaret por seus filhos provavelmente desempenhou um papel em sua determinação de protegê-los. 2 de seus tios, o deposto rei Eduardo V da Inglaterra e Ricardo, duque de York, tinham desaparecido da Torre de Londres enquanto estavam sob os cuidados de seu tio na década de 1480. Ambos foram presumidos assassinados, então todos estavam cientes do que podia acontecer com um jovem rei nas mãos erradas. Lembrem que eu expliquei tudo isso em vários vídeos por aqui. Enfim, quando os representantes do Duque de Albany chegaram ao castelo de Stirling no final do verão de 1515 para tomar o pequeno rei James V,
eles foram recebidos por uma firme ex-rainha Margaret Tudor no portão. Ela exigiu que eles explicassem o motivo de sua chegada e, segurando a mão de seu filho mais velho, James V, com seu novo marido ao lado dela e o filho pequeno nos braços de uma enfermeira atrás, ela ordenou que o Portcullis fosse descartado imediatamente. Esse era um equivalente medieval dramático que significava bater a porta na cara de alguém. Ela fez um discurso emocionante por trás do portão, justificando esse desafio. Então, se retirou para a segurança das paredes do castelo de Stirling com seus filhos. É possível pensar que a Margaret poderia ter sido capaz de segurar os filhos se o Albany não tivesse tantos recursos. Ciente de que o controle físico do rei era primordial para sua posição como regente, o Duque de Albany se preparou para sitiar o castelo de Stirling. O Duque chegou em agosto de 1515 à frente de um exército de cerca de 7.000 homens, com um trem de artilharia que incluía o famoso e formidável canhão de cerco de 6 toneladas Monsmagh, que agora é exibido lá no castelo de Edimburgo. Diante dessa demonstração de força bruta, a Margaret não teve escolha a não ser desistir de seus filhos. Ao fazer isso, ela salvou o castelo de Stirling do que estava destinado a ser um cerco devastador. Para não ser completamente prejudicada, ela fez com que o jovem rei, que era apenas uma criança, entregasse as chaves do castelo, demonstrando que o poder e a posse dessa poderosa fortaleza, em última análise, ainda pertenciam à coroa, ou seja, o seu filho. 2 meses depois, em novembro, a Margaret escreveu uma carta para o seu irmão Henrique VIII. Ela explicou que a partir dali, todas as cartas escritas por ela teriam a assinatura Margaret R, de rainha, para garantir que fossem autênticas. Se ele recebesse alguma carta sem essa assinatura, deveria considerar que ela vinha de inimigos, tentando derrubá-la, e na sua visão, até sequestrar seu filho. Após esse encontro dramático, a ex-rainha Margaret foi levada para Edimburgo, onde foi forçada a assinar um acordo declarando que o Duque de Albany tinha a responsabilidade e a manutenção de seus 2 filhos. Margaret já não tinha mais muitas opções. O que restava para ela era se concentrar, pelo menos por enquanto, no nascimento do seu próximo filho com seu marido, o Conde de Angus. Durante algum tempo, seu irmão Henrique a havia pressionado a fugir para a Inglaterra com seus filhos, mas o medo de que seu filho James não conseguisse o trono da Escócia a impediu de dar esse passo. Porém, assim que seus 2 filhos ficaram sob a custódia do tio, a Margaret aceitou, às escondidas, a oferta do irmão para garantir sua segurança na corte inglesa. Por estar grávida de seu segundo marido, ela estava com muito medo, pela sua vida, sobre o governo do Conselho Privado da Escócia. Mesmo sendo rainha viúva, ela ainda precisava pedir permissão ao conselho para viajar. Quando a permissão foi finalmente concedida, ela foi autorizada a ir para o Palácio de Linlithgow para dar à luz. Mas ela não tinha essa ideia. Ela era ardilosa. Em vez disso, essa era a chance que ela estava esperando. Em vez de ir para lá, ela fugiu secretamente para o castelo de Talon, depois para o castelo Alter Black e o priorado de Goldstream, até que finalmente cruzou a fronteira para a Inglaterra. Ela foi recebida por Thomas Dacre, um encarregado das fronteiras, e levada para o castelo de Harboltey, no norte de Nordland. Lá, no início de outubro, ela deu à luz a Lady Margaret Douglas, que viria a ser a futura Condessa de Lennox e mãe de Henrique Stuart, o Lord Darley, primo e segundo marido da Maria da Escócia e pai do futuro James VI. Ela ficou muito doente por dias depois e gritava sempre que tinha que sentar. Demorou mais de 3 semanas antes que ela pudesse viajar. Ela escreveu ao Duque de Albany falando de seu filho e solicitando que ela voltasse a ser regente. Claro que o pedido foi negado. Aí, por volta do final do ano, ela foi informada de que seu filho mais novo, Alexander, havia morrido.
Os rumores começaram a crescer nessa época de que seu segundo marido tinha matado o próprio rei, seu primeiro marido, em batalha. Mesmo em uma situação difícil, a Margaret não quis aceitar a ideia de que o Angus podia ter matado James para ter a coroa para ele. Foi nessa época também que ela começou a perceber a verdadeira intenção do Angus, que, mais preocupado com seu próprio interesse, voltou para a Escócia para fazer as pazes com os regentes, deixando ela sozinha. Quando o Henrique VIII soube que o Angus não ia acompanhar a sua irmã até Londres, ele comentou: "Ele é bem um escocês." O problema para Angus era que sua fortuna e influência estavam todas ligadas à Escócia. Se ele não conseguisse agradar a nobreza escocesa novamente, podia perder tudo, o que colocaria também em risco dele ser acusado de traição. Agora, a Margaret seguiu sozinha para Londres e foi recebida de braços abertos por seu irmão Henrique VIII. Ela ficou hospedada no Scotland Yard, que na época era a residência real para os reis escoceses. Só um ano depois, em 1517, ela voltou ao norte. Depois que um tratado de reconciliação foi assinado pelo regente, o Duque de Albany, o irmão dela, o rei Henrique VIII, e o chanceler de Henrique, o cardeal Wolsey. O Duque de Albany, na época, estava ausente na França, quando ele renovou a velha aliança e fez planos para um futuro casamento de James. Quando a Margaret chegou na fronteira da Escócia, ela foi recebida por seu marido, o Conde de Angus. Embora tenha sido feita uma troca de palavras amigáveis no começo, logo a relação deles começou a se deteriorar, já que a Margaret descobriu que enquanto ela estava na Inglaterra, o Angus estava morando com Lady Jane Stuart, sua antiga amante. A traição foi terrível, mas piorou a situação quando ela descobriu que o casal estava vivendo às custas do seu dinheiro. E imagina a cabeça da Margaret. Aí, em outubro de 1518, ela escreveu para o seu irmão sugerindo que o divórcio podia ser uma opção. "Estou tão angustiada com meu Lord Angus desde que cheguei à Escócia e cada dia mais. E não estamos juntos há meio ano. Estou decidida que, se for possível, pela lei de Deus e para minha honra, vou me separar dele, pois sei que ele não me ama como finge todos os dias." Seu irmão, ainda casado com a Catarina de Aragão, se recusou a aceitar. Ele não era a favor do divórcio, o que é irônico, Henrique VIII, já que as suas crenças futuras influenciaram o seu próprio fim do casamento mais tarde. No entanto, o Angus ainda era um aliado útil e um bom contrapeso contra o Albany, que era o regente, e a facção pró-francesa. Mas essa situação deixou a Margaret irritada. Ela pediu para que o Albany, o regente, voltasse à Escócia, mas ele se recusou e disse que ela deveria assumir o papel de regente que ela tanto queria. E aí, o problema com o casamento com Angus continuou, complicando ainda mais quando surgiram boatos entre o Conde de Angus, seu marido, e James Hamilton, o primeiro Conde de Arran. Os dois estavam brigando e a Margaret não sabia que lado escolher. Muitas vezes ela se juntava a um lado e logo mudava para o outro. Em novembro de 1521, o Albany, o regente, finalmente chegou de volta à Escócia e foi recebido calorosamente por Margaret. Havia rumores que a relação dos dois não era só política e sim algo mais. Mas, na verdade, a Margaret tinha planos para o Duque de Albany. Diziam que ele tinha influência em Roma, o que ela esperava que resolvesse o problema do seu casamento com o Conde de Angus e lhe desse o divórcio que tanto queria, já que o seu irmão Henrique VIII não ajudou em nada. Embora Margaret tenha tentado, sem sucesso, resolver seus problemas da forma que uma regente escocesa devia, o coração e a mente estavam sempre voltados para a Inglaterra, sua terra natal. Ela queria que os dois países tivessem uma relação melhor e agora procurava uma aliança, porque voltar aos dias sangrentos das guerras de fronteira com a Inglaterra não ajudaria a sua causa e nem de ninguém.
O regente Albany, então, foi novamente para a França e Margaret, decidida, tomou as rédeas da situação e formou o seu próprio partido. Em 1524, a regência foi finalmente retirada e ela trouxe James, seu filho de 12 anos, de volta a Edimburgo. Essa foi uma atitude ousada, porém popular. Quanto a Albany, ele nunca mais voltou para a Escócia e morreu em 1536. Aí, a Margaret Tudor, que não dava um ponto sem nó, começou um caso com Henry Stuart, o irmão mais novo do Lord Avondale. Stuart foi promovido a um cargo importante, o que deixou o Conde de Lennox e outros nobres irritados. Como resposta, eles logo se aliaram ao ex-marido da Margaret, que não parecia disposto a desaparecer da vida dela. Quando a Margaret foi confirmada pelo parlamento em novembro como uma regente principal, o seu marido, o Conde de Angus, montou a cavalo com um grande grupo de homens e declarou que entraria no parlamento. Mas a Margaret, dessa vez, usou todos os poderes que tinha e isso causou um grande alvoroço na corte. Ela mandou disparar canhões tanto no castelo quanto de Holyrood House, mas o plano não deu muito certo. 2 embaixadores ingleses estavam hospedados com ela naquele momento e Margaret, sem hesitar, mandou um recado claro para eles: vão embora e não se metam nos assuntos dos escoceses. O Angus, o seu ex-marido, então recuou, mas todos sabiam que ele voltaria. A pressão sobre Margaret foi enorme, com insistências para que ela deixasse Angus voltar. E surpreendentemente, isso aconteceu em fevereiro de 1525. Mas ela não terminou seu caso com Henry Stuart. Para o segundo marido, Archibald Douglas, o Conde de Angus, foi uma vitória e tanto. Agora, o divórcio com Angus, que ela tanto desejava, se tornou uma obsessão crescente. E ela não conseguia mais não pensar nisso. Era uma situação que precisava ser resolvida de qualquer jeito, de uma vez por todas. E qualquer coisa serviria para tirar de uma vez o marido que ela odiava tanto. Em 1526, a regência da Margaret havia desmoronado e James agora era rei por si só. Na verdade, ele ainda contaria com a mãe do seu lado e alguns conselheiros, mas agora ele era rei oficialmente. Depois de algumas objeções, foi finalmente oficializado que Margaret se tornaria a principal conselheira do filho. Finalmente, em março de 1527, o Papa Clemente VII aceitou o pedido dela de divórcio. Mas, por causa da bagunça política da Europa, o assunto foi adiado. Só em dezembro ela ficou sabendo da boa notícia. No ano seguinte, em 3 de março de 1528, ela se casou com Henry Stuart, sem dar ouvidos ao cardeal Wolsey, que dizia que o casamento era vontade divina e nem os protestos de Roma. Aí, em junho de 1528, o novo rei James V da Escócia começou a governar, enquanto o padrasto, o Conde de Angus, fugia novamente para o exílio. Para a Margaret, isso foi um prêmio, porque ela e o novo marido estavam se destacando como os principais conselheiros do rei. Mas o seu novo marido, Henry Stuart, tinha um lado bem mais sombrio. E logo a Margaret perceberia que mais uma vez ela se arrependeria de suas escolhas. Coitada, dedo podre, a gente sabe como é. Enfim, o grande objetivo da Margaret sempre foi garantir paz entre a Escócia e a Inglaterra, sem esquecer de cuidar de si mesma no caminho. Mas seu filho James desconfiava de todos os padrastos. Aí, o marido anterior de sua mãe, o Conde de Angus, foi proibido de retornar à corte e, eventualmente, recebeu a sentença de morte. Ele acabou fugindo para a Inglaterra, enquanto o novo padrasto do rei, o Henry Stuart, foi criado como Lord Methven. A Margaret foi mais uma vez a primeira dama da terra, mas James logo se cansou da Margaret relatar todos os seus movimentos ao Henrique VIII, seu tio, e se recusou a desistir da sua aliança com a França. Aí, no começo de 1536, a Margaret conseguiu convencer o James a se encontrar com Henrique VIII.
Ela achava que esse encontro seria sua grande vitória. Mas depois de organizar uma festa e gastar uma fortuna, tudo acabou em nada, por causa de várias objeções. Durante esse período, ela se encontrou em particular com o embaixador inglês e confessou estar cansada da Escócia. Estar cansada de um país era uma coisa, mas estar cansada de outro marido que só se importava com outras mulheres e com o dinheiro dela não era nada do que ela queria enfrentar de novo. Ela estava mais uma vez pensando em se divorciar, mas os planos foram frustrados pelo seu filho, o rei James V, que ela acredita que tinha sido comprado pelo marido. Como sempre na vida da ex-rainha Margaret Tudor da Escócia, o sofrimento e a infelicidade vinham acompanhados de intriga e força. Em um momento, ela tentou fugir para a fronteira, mas foi pega e trazida de volta a Edimburgo. Mesmo assim, ela continuou escrevendo cartas ao seu irmão Henrique VIII pedindo ajuda, dizendo que estava na pobreza e precisava de proteção, para não ter que seguir o seu filho por aí como uma pobre mulher. Então Henrique, com um gesto de bondade, decidiu mandar 200 libras e um pacote de tecidos finos para ela. O tecido era para o traje que ela usaria no casamento de seu filho James V com Madeleine de Valois. Esse casamento foi arranjado como parte do Tratado de Ruião e James originalmente estava prometido a outra noiva, mas ele preferiu a Madeleine. Quando seu filho foi para a França para conhecer a noiva, a Margaret foi deixada de novo como regente da Escócia por vários meses. Eles se casaram, mas a saúde de Madeleine já era frágil desde o nascimento e não aguentou. E ela morreu 6 meses depois do casamento. Esse foi o último momento em que Henrique VIII ajudaria sua irmã. Em junho de 1538, a Margaret recebeu Maria de Guise, a segunda esposa francesa de seu filho, o rei James. As duas eram mulheres muito poderosas da história e logo se deram muito bem. A Margaret escreveu: "Eu estive muito bem na companhia dela. Ela se oferece honrosamente para mim e é um muito bom entretenimento." A nova rainha Maria de Guise se preocupou em garantir que a Margaret pudesse fazer visitas regulares à corte, para ver e conversar com seu filho, que agora era o rei. Os nascimentos dos 2 netos legítimos encantaram a Margaret, mas ambos os meninos morreram no início de 1541, e a Margaret passou horas com os pais de luto. Aí, logo em seguida, ela estava cansada e deixou a corte em outubro, se aposentando no castelo de Methven. Ela sofreu um derrame logo depois de chegar lá, mas não considerou sério o suficiente para informar o filho. Então, no dia 18 de outubro de 1541, a Margaret faleceu aos 52 anos. Relataram que ela teve paralisia, provavelmente causada por causa do derrame, que a matou após 4 dias. Embora a Margaret nunca tenha duvidado que ela podia se curar, ela não fez testamento. Então, mandaram uma mensagem para seu filho James V, que estava no Palácio Falcon, mas ele chegou tarde demais. Nos momentos finais, ela pediu para os frades que a estavam atendendo tentarem fazer o rei e o conde de Angus se reconciliarem. Ela também esperava que o rei deixasse seus bens para sua filha Lady Margaret Douglas. Quando o rei James finalmente chegou, ele ordenou que Oliver Sinclair e John Tennant embalassem as coisas dela para o uso do palácio. A Margaret foi enterrada na Cartucha de Perth, um lugar que não existe mais, já que foi demolido durante a reforma de 1559. Enfim, a vida da Margaret Tudor foi bem agitada e muitas vezes difícil de entender. Ela tomou decisões com base em seus próprios instintos, que, em muitos casos, não estavam nem um pouco à altura do que se esperava de uma mulher da sua posição. Ela foi prometida em casamento aos 6 anos para um homem que já estava na casa dos 20. E é claro, isso não tinha nada a ver com amor, mas com poder e um tratado. A história da Margaret é uma daquelas que você realmente não conseguiria inventar. O tempo que ela passou como regente
foi uma verdadeira curva de aprendizado e foi bem difícil para ela. Ela até conseguiu algumas vitórias políticas menores ao ajudar a trazer a paz entre as três nações que estavam brigando. Mas, em termos pessoais, seus casamentos acabavam mal. A maior parte de seus problemas e infortúnios foi vista como consequência de seu comportamento pessoal. Ela queria poder, fama e muito ouro, mas também queria ser amada. Acredito que a Margaret provavelmente se esforçou demais. Tentou ajudar seus filhos, tentou contribuir com a paz internacional, mas no final das contas parecia que sua vida era uma sucessão de falhas e paixões egoístas. Ela deixou muito mais perguntas do que respostas. Ela foi chamada de má por tentar se divorciar, algo desaprovado na época. As últimas palavras que ouvimos sobre a Margaret vêm de seu irmão Henrique VIII. Quando ele soube que a Margaret estava tentando o divórcio, ele disse: "É impossível alguém viver uma vida mais vergonhosa do que a da Margaret." Vindo dele, é incrível. A Margaret Tudor aprendeu da maneira mais difícil, e as futuras esposas de Henrique VIII também entenderiam a duras perdas o que se esperava delas. Mas, assim como Margaret, elas nunca tiveram realmente uma chance. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu adoro falar das grandes mulheres que reinaram e tiveram o poder antigamente. Aproveita e segue aqui o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.